Manhã de Notícias está de volta hoje com o advogado Dr. Fabrício Pozzocco e com o presidente do Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente, Paulo Costa. E o nosso assunto de agora é direito do consumidor. Vamos começar a sabatina aqui, doutor? Vamos lá, se a gente puder ajudar os nossos ouvintes, vai ser um prazer. Começar a falar sobre a questão de compra de imóveis. O que fazer quando compra um imóvel que está numa área de preservação ambiental e a pessoa não sabe? Esse é o primeiro detalhe que a gente precisa lembrar, é a forma da gente estar fazendo a aquisição desse imóvel na área de preservação ambiental. Muitas vezes, os consumidores, as pessoas que têm interesse em comprar alguma coisa nesse sentido, acabam fazendo muito pela emoção, né? Encontrei o imóvel, aquilo que eu quero, achei lá o loteamento, aquela coisa toda, e olha, como é que funciona isso? Aí o corretor fala, pode ficar tranquilo, aqui é garantido, o senhor entra aqui, tá tudo certo, daqui... Não, mas eu tô vendo que... Não, isso aí não é nada não, tá tudo certo e tal, e a pessoa acaba comprando assim. E aí, com certeza, muitas vezes ela vai ter problema. É importante que as pessoas que têm interesse em comprar um imóvel, nesse sentido, principalmente as questões que envolvem loteamento, essas coisas todas, áreas de preservação, primeiro que elas vão até a prefeitura para poder observar realmente se aquele terreno pode estar sendo comercializado. Segundo, tem que ir até um cartório para poder objetivamente analisar, né? Existe uma certidão que é muito comum as pessoas solicitarem, que é aquela certidão vintenária. Né? Isso no boca a boca popular aí, é a certidão que vai demonstrar 20 anos desse imóvel, o que aconteceu com ele, para quem ele era, o que ele era dono, para quem foi passado, dele, né? todo o histórico do imóvel. Né? E por fim, guardar, isso é muito importante, todos os papéis, os folhetos, a publicidade toda que é feita quando você vai fazer a compra disso. Porque muitas construtoras ou muitos construtores, entre aspas, acabam grilando as terras e aí, a partir daí, fazendo essas vendas um pouco complicadas. Se você é um consumidor que não vai comprar de um loteamento, mas vai confiar somente no corretor, é importante lembrar que existe toda uma necessidade de documentação para isso. Procurar o advogado da sua confiança, procurar o AB da sua cidade, procurar a defensoria pública, ou seja, um profissional que possa lhe dar essas informações de uma maneira mais simples, mais fácil, para que você consiga fazer a aquisição desse imóvel com segurança. Tem aqui uma pergunta chegando, Dilcinho Ferreira. Bom dia a todos e um salve ao grande mestre de notório saber e libada reputação, Fabrício Pozzocco. Pergunto, o que fazer para adquirir um imóvel com vários herdeiros, sendo um deles falecido e sem dependentes? Aí por isso que é importante a gente sempre consultar um advogado da nossa confiança. O advogado vai conseguir explicar efetivamente todas essas regras de sucessão, se existe ou não inventário, se pode fazer ou não a cessão desses direitos, como fazer a compra. Então isso é muito importante nesse sentido, consultar um profissional que possa auxiliá-lo a fazer isso. É lógico que o corretor de imóveis tem uma importância muito grande, porque o corretor é aquele que vai ajudar você a encontrar o imóvel que você quer, com as características que você quer. Mas confiar simplesmente num corretor de imóveis ou confiar simplesmente na imobiliária, isso é muito complicado, porque se não tiver uma assessoria jurídica para conseguir pontuar esses problemas, aí a gente vai ter dificuldade, porque quem compra não vai ter a garantia de estar fazendo uma boa compra. E um abraço para o Gilcinho. Mas nesse caso, doutora, existe alguma responsabilidade por parte do corretor? Quando a gente fala de áreas de preservação, ou nesse sentido, existe. Mas a gente tem que lembrar que o corretor é um facilitador da compra. Ele não é, na verdade, ninguém está colocando uma arma na sua cabeça falando, você tem que comprar comigo dessa forma. Então o corretor, ele pode ser punido pelas informações falsas que ele deu, as informações errôneas que podem acabar acontecendo. Isso é fato. Mas mais importante é existir uma cautela necessária por parte de quem está comprando. Por exemplo, hoje é muito comum as pessoas abrirem mão das certidões para poder fazer isso. Por quê? Porque a compra fica mais rápida, né? Então a gente vai aqui, resolve, vamos abrir mão das certidões legais para poder resolver isso. E de repente a gente está comprando um imóvel que tem dívida de IPTU, tem dívida de condomínio, quem está vendendo tem lá um monte de ação trabalhista que pode depois dar problema para penhorar esse imóvel que estava vendendo e aí incorrer em fraude. Ou seja, se nós que estamos fazendo essas aquisições não temos a cautela necessária, o Poder Judiciário não vai poder depois proteger você que não tomou as medidas necessárias para se acautelar dessa compra.
Então precisa ter um cuidado. A gente que compra na planta, a gente tem grandes problemas em relação à entrega, né? Prazo de entrega. Exatamente, porque muitas vezes você compra na planta um imóvel que diz que vai entregar dali a tantos anos, e aí começa a atrasar isso tudo. E depois você tem uma série de problemas em relação a isso. É muito comum as pessoas ingressarem com ações na justiça para poder ou rescindir o contrato, ou na verdade terem esse imóvel e indenizações pelo atraso na entrega do imóvel. Por exemplo, a gente conhece alguns empreendimentos que acabam acontecendo em que as pessoas as construtoras começam a exigir IPTU e condomínio sem ter entregue a você a sua unidade condominial. Né? Ou seja, você nem está morando e já tem que pagar IPTU e condomínio. Isso é ilegal, porque o que faz você ser obrigado a pagar essas dívidas de IPTU e condomínio é exatamente o momento que você ingressa na posse do imóvel, que você tem a posse do imóvel. Se você não tem isso ainda, não tem como as pessoas simplesmente chegarem e dizerem assim, ó, agora você tem que pagar o condomínio, você tem que pagar o IPTU. Então várias situações como essa acontecem. Existem pessoas que, por exemplo, vão casar e compram um imóvel na planta e já fazem um planejamento, né? Ó, daqui a 2 anos de entrega o imóvel, eu caso. E aí o imóvel não é entregue. Isso gera um transtorno muito grande. Isso gera, inclusive, a possibilidade de a gente estar discutindo dano moral numa situação como essa, né? O ditado popular, quem casa quer casa, acho que é a coisa mais, né, assim, uma situação que é muito importante ser avaliada. Então, cada caso acaba sendo um caso, né? O Poder Judiciário trata isso com uma sensibilidade muito grande exatamente por essas situações. Houve mudanças recentes em julgamentos do STJ, houve mudanças recentes em posicionamentos do próprio Tribunal de Justiça de São Paulo, exatamente por questões como essa começarem a explodir lá e terem que unificar esses entendimentos a respeito disso. Por isso da importância de a gente ter sempre um advogado da sua confiança, procurar um profissional para poder, na verdade, orientar você a isso e, se for o caso de ter problemas, conseguir dar o melhor caminho, a melhor solução jurídica. Tem um prazo, doutor, nesse sentido? Por exemplo, se eu atraso uma prestação, eu vou pagar mês que vem com juros. Sim. Se a construtora atrasa um mês da entrega prevista, não acontece nada. A partir de quanto tempo eu posso ingressar na justiça e pedir um ressarcimento? Então, vamos tentar só explicar uma situação específica. Todo contrato, em relação a isso, existe um prazo de retardamento da entrega. Por quê? Porque tem que contar com as intempéries chuvosas, os problemas que acontecem. Esse prazo geralmente é de 180 dias. Isso está no contrato. Então, geralmente, as construtoras têm um prazo, eu tenho que entregar até hoje. Na verdade, esse hoje, leia-se 180 dias contados de hoje. Tudo bem? Então, é mais ou menos assim que funciona. Tá? Algumas um pouquinho mais, algumas um pouquinho menos, mas basicamente é isso. A partir do momento que esse prazo contratual se escoa, né? E aí a gente está falando desses 180 dias depois da data limite, você que se sente prejudicado já pode ingressar na justiça para poder estar discutindo exatamente isso e pleiteando todos os seus danos. Ok. Fala um pouquinho sobre coronavírus, não exatamente sobre a doença, mas, por exemplo, quem tem viagem marcada para a China, Olha, pode reagendar? Como é que é o sistema? Então, a gente tem que entender os dois posicionamentos. Isso é muito importante porque tem acontecido muito isso hoje, né? Com essa epidemia do coronavírus no mundo, todo mundo ficou apavorado. E aí as pessoas que têm viagem para a China começam a querer, na qualidade de consumidoras, dizer assim, olha, eu não quero viajar, eu quero trocar isso. Eu posso fazer? Pode, mas você, na verdade, vai ter que cumprir com todas aquelas regras contratuais que existem. Se você tem uma multa para pagar, você vai pagar a multa. Se você tiver que mudar a sua viagem e tiver algum custo, você vai arcar com ele. Na verdade, as companhias aéreas não são responsáveis por uma situação como essa. E, portanto, você, consumidor, vai ter que cumprir exatamente os limites do seu contrato. Aquilo que você contratou é o que vai acontecer. Agora, a gente tem que olhar o contrário. Muitas companhias aéreas estão cancelando viagens em relação a isso. Aí a figura muda. Porque para eu, companhia aérea, cancelar uma situação como essa, eu tenho até 72 horas para comunicar você desse cancelamento. E muitas vezes esse cancelamento é feito sem estar respeitando esse prazo, né? Sem estar avisando isso. E aí você, consumidor, começa a ter vários direitos. Aí sim você pode, eu quero meu dinheiro de volta, né? Eu quero trocar essa viagem para outro lugar, eu quero trocar o meu pacote, eu quero trocar tudo isso. Então as situações são diferentes. Quando eu, consumidor, quero fazer isso, simplesmente por querer fazer, porque eu não quero viajar, tenho um pouco de medo, eu tenho que cumprir todas aquelas regras contratuais objetivas, e se tiver que pagar multa, eu tenho que pagar.
o fato de ter uma epidemia global de coronavírus não é de responsabilidade da companhia aérea. Então eu tenho que arcar com essas situações. Prejuízo. Agora, por outro lado, se é a companhia que não quer viajar para lá para não ter nenhum tipo de problema e trazer essas situações, então na verdade eu, consumidor, tenho todos os direitos relacionados ao cancelamento da viagem que foi feita pela companhia aérea e não através do que eu pedi. E aí, em cima disso, a gente tem todas as regras de reembolso de dinheiro, troca da passagem e todas as situações comuns. A gente está enviando na segunda-feira o Vitor como correspondente nosso na China. Para Wuhan, né? Para Wuhan, é verdade. Inclusive, hoje eu tenho aula de mandarim. Não é, eu sabia. Vai para Wuhan. Foi para ele, entendeu? Vou mudar de assunto? Eu tenho uma máscara no bolso, se você quiser. Vamos mudar de assunto? Um amigo meu, Leandro Guedes, está com dívida na praça. Brincadeira, né? É aquela famosa história. Tá demais, meu. Direciona pro outro. Eu tenho um amigo. E ele não tem microfone. Aí é o lado mais fraco do nosso programa. Mas ele corta de todo mundo. Não é tão fraco assim, não. Mas uma pergunta. Existe uma coisa que a gente ouve muito falar. Depois de determinado tempo, a dívida na praça caduca. Como é que funciona isso? Isso existe na realidade? Então, isso é uma coisa muito engraçada, né? Porque realmente, vamos dizer assim, existe, certo? Quando a gente fala de a dívida caducar, né, a caducidade da dívida, na verdade a gente está querendo falar, tecnicamente, de termos chamados prescrição e decadência. Então é mais ou menos assim. Quando a gente diz que a dívida caducou, significa que a dívida prescreveu, em outras palavras. Ninguém mais pode entrar com ação contra você para receber isso. Tudo bem? E quando eu falar que a dívida decaiu, significa que a pessoa perdeu o direito de cobrar. E aí não tem o que fazer. Mas basicamente, existe popularmente falando, existe aí uma coisa muito engraçada, uma lenda urbana, né? Que nem aquela história da loira de branco no banheiro, né? Quando a gente era pequeno, aquela história toda. Existe uma lenda urbana também. Que aqui às vezes a gente tem uma loira no banheiro. Às vezes tá até de branco, né? Também. Às vezes tá de branco. Então, aí o que acaba acontecendo é muito comum. É muito comum a gente ver uma situação como essa, das pessoas dizerem assim, ó, fica tranquilo, passou 5 anos, ninguém pode fazer mais nada com você, aí caducou, você não paga mais. A história não é bem assim, né? Existem dívidas que realmente caducam, entre aspas, né? Prescrevem em 5 anos. Geralmente as dívidas de banco, cartão de crédito, essas coisas todas. Mas tem dívida que demora 20 anos, demora 10 anos, agora não mais 20, né? Demora 10 anos para prescrever. Que é o caso, por exemplo, dos condomínios, né? Da dívida condominial. Então as pessoas acabam tendo muita essa lenda, né? Por que isso? Porque o Código de Defesa do Consumidor, na verdade, diz que depois de 5 anos você não pode mais ficar no cadastro de proteção ao crédito. Então as pessoas têm que te tirar por essa dívida. Mas olha que coisa interessante que os bancos fazem, bastante inclusive, né? Eu, por exemplo, tenho uma dívida de 5 prestações que eu fiz uma compra lá no cartão de crédito, tudo bem? E aí aquilo foi virando uma bola de neve e eles foram lá e me inscreveram pela dívida X. Aí passou um tempo, você não consegui receber de você, aí eu banco, vendo isso para uma securitizadora, tudo bem? Que é, na verdade, empresas que compram os créditos podres para tentar cobrar. Faço a cessão, tudo direitinho, comunico você que eu fiz a venda para outra pessoa e tal. E aí a securitizadora inscreve você. Ou seja, você já não está só mais 5 anos, né? Você está 5 anos pelo banco, agora você está mais 5 anos pela securitizadora. Então o negócio acaba virando uma bola de neve. Então é por isso que as pessoas dizem, 5 anos caduca. E não é bem assim, né? Esses 5 anos caducar. Né? Então, isso é uma lenda urbana. Existe essa possibilidade, mas precisa ser sempre ter aí um advogado da sua confiança, alguma situação nesse sentido, a OAB da sua cidade, a Defensoria Pública, para poder conseguir orientar você. Existem inclusive ações, isso é importante que o consumidor saiba. Quando existe uma situação como essa, é importante que o consumidor procure um advogado da sua confiança, porque esse advogado que você pode estar contratando vai fazer, na verdade, vai promover uma ação judicial para que o Poder Judiciário reconheça que a dívida não pode mais ser cobrada. Né? Então existe essa situação também, que é muito comum acontecer, só que poucas vezes o consumidor procura um profissional para poder ajuizar. O consumidor fica esperando dar os 5 anos para poder caducar a dívida. E aí pode acontecer esses problemas, né? Do 5, mais 5, mais 5, e o cara não sai do código. Não sai do cadastro de restrição.
A gente está no início das aulas agora, né? Essa semana muita gente voltou para as aulas, ainda tem muitos pais fazendo matrícula escolar. E quando a gente fala nesse assunto, é sempre um assunto que gera um certo desconforto e uma certa polêmica. Por exemplo, matrícula escolar é algo legal? Sim. Existem várias discussões sobre isso, inclusive já ajuizadas e tal, mas a matrícula escolar, aquilo que você paga para matricular o seu filho, não é ilegal. Né? A gente tem que explicar isso. Lembra que, na verdade, quando você vai fazer a matrícula do seu filho, muitas vezes você faz uma reserva de vaga antecipadamente na escola, e aí quando vem a prestação específica, você, na verdade, paga a diferença dessa prestação. O que acontece é que muitas vezes existe uma anuidade, geralmente as escolas, e aí não falando de faculdade, mas especificamente das escolas, né, que as pessoas estudam, tem uma anuidade para ser paga. Essa anuidade ela pode ser dividida em 12 ou 13 vezes, não é verdade? E aí já vai estar vezes, embutido, então, a exatamente, matrícula. Muitas vezes o que acontece é que a anuidade é dividida em 13 parcelas. Uma mais 12. Essa uma é a matrícula. Né? Mas às vezes você tem o valor da matrícula diferenciado do valor das mensalidades. Sim, exatamente. Por quê? Porque isso é aquela história. Eu que sou a escola, preciso, na verdade, ter a noção de que realmente você vai estar estudando aqui. Eu preciso fazer frente às despesas que eu vou ter para poder abrir a sala. Tudo isso. Aí falando das escolas particulares. Sim. Então isso geralmente acontece. Né? Então essa taxa não é ilegal. Né? E a gente fala taxa também, isso não é uma taxa, né, tecnicamente. Mas esse preço que se paga da matrícula não é ilegal, isso pode estar acontecendo. Ainda que existam discussões sobre isso, mas hoje os tribunais já se posicionaram em relação à ausência de ilegalidade. O que é muito importante para quem vai matricular o seu filho na escola é ter acesso à planilha de custos. Isso é muito importante. E isso todo o PROCON tem. Né? As escolas são obrigadas a enviar para o PROCON uma situação como essa. Então todo o PROCON acaba tendo. Então é muito importante que você, que vai fazer a matrícula do seu filho, tenha essa noção já antecipada para evitar qualquer tipo de problema e prejuízo. Né? Então isso realmente pode acontecer. Doutor, reajustes de mensalidades, como a gente pode saber se essa cobrança ela é desproporcional? Exatamente por essa planilha que a gente acabou falando. Né? Então hoje você paga um valor X. Em cima desse valor X, você tem, na verdade, a possibilidade de ter um reajuste da mensalidade. Os sindicatos geralmente publicam, né, o valor desse reajuste de sua mensalidade, geralmente. E isso está na internet, está em vários lugares. Mas você que está literalmente ligado com a escola, você pode exigir a planilha de custos. Exatamente para você saber se o aumento está sendo compatível com aquilo que está sendo oferecido, né? E não está sendo abusivo. Vale lembrar que qualquer situação como essa, se a mensalidade for considerada abusiva, você pode fazer imediatamente uma reclamação no PROCON. É um órgão muito atuante nessa época, exatamente para evitar esses prejuízos que acabam acontecendo com os alunos e os pais de alunos nessa situação. Estou com uma pergunta aqui, posso fazer, Roberto? Claro. Se a lista de material e a lista sobre a lista de material e se a escola pode cobrar taxa de material além de lista de material, mesmo sendo de papelaria? Não. Então vamos deixar isso claro. A questão do material é algo fora de mensalidade, fora de tudo. A lista de material você precisa efetivamente levar à escola, até aí não existe nenhuma ilegalidade nisso. O que não pode acontecer são aquelas situações absurdas. O meu filho precisa levar 10 cartolinas, não sei o que, mas ele não vai usar de repente 10 cartolinas durante o ano. Ele tem que levar papel higiênico, ele tem que levar sabonete. Isso não, porque isso não tem nenhuma vinculação com aquilo que ele está estudando. Então isso passa a ser abusivo. Tudo que a gente percebe, por exemplo, que o aluno não vai utilizar, a secretaria ou a instituição vai utilizar isso? Exatamente. Então a gente tem que lembrar que essa situação, a gente precisa ter muito bom senso quando a gente fala disso, né? 12 pincéis de tamanho não sei o quê, pô, mas quem é meu filho? Van Gogh? Ele vai pintar esse negócio? Não tem cabimento. Né? Então você vê 4 telas de tanto por já tanto. Já expõe lá no Instituto Histórico depois. Né? Então, não adianta uma situação como essa, é muito complicado. Então, é preciso, não somente essa questão de bom senso, mas toda vez que a gente denotar um abuso relacionado a isso, é importante que
procure um advogado, procure principalmente os órgãos de defesa do consumidor. Nesse momento, nesse início de ano, o PROCON faz muitas autuações, exatamente por essas questões abusivas. E a história costuma mudar muito, né? A hora que toca o telefone da escola, a escola atende. Olha, aqui quem está falando é o PROCON, aqui está falando é o diretor do PROCON da cidade tal, eu vou fazer um requerimento, está chegando aí para você uma notificação, porque eu quero saber isso, aquilo outro. Muitas vezes a história muda. A situação é bem sensível em relação a isso. O que acaba acontecendo, infelizmente, é que nós não exigimos os nossos direitos de maneira adequada. O brasileiro não está acostumado a correr atrás, né? Nós vamos discutir. Eu vou discutir. O cara quer 10 pincéis. Tá bom, vamos lá, manda 10 pincéis pro cara. Sei lá, isso vai custar. Eu vou mandar 9 e eles nem vão perceber. Exatamente. E esses 10 pincéis Que custam pai X. não fez isso, né? Que mãe não fez isso. Deu uma burladinha no Deixa material. pra lá, não vou nem discutir com isso aí. Pô, isso custa tanto. Eu não vou perder o meu dia de trabalho pra ir lá brigar. Eu não vou perder. E isso é muito complicado. A gente sabe que, infelizmente, não é a maioria, mas a gente sabe que, infelizmente, existem alguns abusos, né, que acabam acontecendo. E aí é importante, tanto em relação à questão de uniforme, quanto à questão do material escolar, é importante a gente estar sempre um pouquinho precavido em relação a isso. Fabrício, agora é por parte das escolas. As escolas, elas são obrigadas a matricular um aluno inadimplente, por exemplo? Então, vamos lá. A escola não é obrigada a matricular um aluno inadimplente. Então, se eu tenho uma dívida com a escola, acabou o contrato, né, daquele período escolar, eu, na verdade, não sou obrigado a matricular ninguém. Inclusive, o que eu não posso fazer como escola é negar a documentação para o aluno poder sair dessa minha escola e procurar uma outra. Isso eu não posso fazer, isso é ilegal. Agora, eu posso entrar na justiça para cobrar esse cara, eu posso, inclusive, tomar todas as medidas, eu posso penhorar bens dele, eu posso fazer tudo em relação a isso, mas eu não posso negar a transferência do aluno inadimplente. Agora, eu não estou obrigado a matricular ninguém. Se, na verdade, existe uma questão de pagamento que não é cumprida, o fato é que, de repente, a pessoa precisa procurar uma escola pública, precisa procurar uma escola que se adeque ao seu orçamento. Mas não existe obrigatoriedade de matricular os inadimplentes. Isso não existe. Isso vale tanto para a faculdade quanto para as escolas regulares aí de primeiro e segundo grau. Vale lembrar, inclusive, que essa situação fez com que muitas faculdades se adaptassem para fazer cursos semestrais, períodos semestrais, né? Então, por exemplo, Sim. eu tenho o primeiro semestre na escola e o segundo semestre na escola. O que antigamente a gente tinha um ano inteiro, né? Na situação como essa. Então, muitas faculdades fizeram essas grades semestrais para poder se garantir em relação a isso. As escolas que oferecem o estudo regular, elas não podem fazer essas grades semestrais, né? Então, elas têm que fazer a grade anual, né? Que não permite. Mas em relação a faculdades, isso pode. Exatamente para se precaver de uma situação como essa. Porque é muito comum as pessoas fazerem o que acontece muito. Eu sou inadimplente com a escola e aí eu faço um acordo com a escola para pagar a mensalidade desse ano. Porque vamos combinar, né? A multa é de 10%, a multa é de 2%, né? Muitas vezes. Então os juros é extremamente baixo e aí, na verdade, é mais barato deixar de pagar a escola do que deixar de pagar o cartão de crédito, Sim. do que deixar de pagar uma outra conta. Então, na verdade, eu matriculo meu filho na escola, deixo vencer 12 prestações, aí vou lá e faço um acordo com você. Aí quero pagar isso em 3 vezes. Aí eu vou lá e pago a primeira. No que eu paguei a primeira, você libera a minha matrícula, não é verdade? Aí eu vou lá e matriculo meu filho. Beleza, já fiz o contrato de novo. Aí eu não pago a segunda. Aí você está devendo 2 anos. Mas beleza. E PTU, que foi a primeira coisa que a pessoa cortou. Só que lembra que o meu filho vai estudar mais um ano de graça. Sim. Então isso é um expediente que é muito feito pelas pessoas. Então por isso que muitas vezes a escola fala assim, não, eu não renegocio dívida. Renegocio dívida até julho, agosto, e aí eu vou parcelando em tantas vezes. Chegou no final, não renegocio mais. Se você não paga, você pode ir embora. Ou paga à vista ou sai. Porque as pessoas fazem esse acordo, ganham uma nova matrícula, uma nova oportunidade, param de pagar, e aí, mas os 12 viraram 24 meses e essa situação é complicada mesmo. A gente está no finalzinho do nosso programa. Última pergunta antes de eu ir para a agenda cultural do Paulo. Alunos que têm algum tipo de deficiência, eles podem ser recusados pela escola? Agora, o STF já deu uma decisão dizendo que não. Né? Existe, inclusive, uma lei específica em relação a isso.
né, o Estatuto das Pessoas com Deficiência, tá, que foi editado aqui no Brasil, reconhecida pela ONU. Até na época foi o senador Romário quem fez uma força muito grande, né, por conta da filha dele, que é uma filha que tem síndrome de Down. E, na verdade, então, essa situação com deficiência não pode ser recusada. Os alunos têm o direito a essa situação de inclusão e eles têm o direito de estar estudando efetivamente com as outras pessoas, enfim. Mas uma inclusão de verdade, né, doutor? Alguém verdade. que tenha para auxiliar, não jogar a criança numa sala de aula. Era exatamente com todo isso que eu ia mundo. colocar agora. Existem escolas em que já existe uma outra pessoa, uma outra profissional que vai estar acompanhando efetivamente esse aluno que tem essa deficiência para poder propiciar essa inclusão. E isso que a gente está falando é importante que se diga. Não são somente nas escolas particulares, mas também nas escolas públicas. Essa situação também é obrigatória. Muitas vezes as pessoas não têm essa noção e acabam deixando os filhos de estudarem por conta desse fato. É lógico que a escola ela precisa estar aparelhada para isso. Por isso que muitas vezes, quando você vai levar um seu filho que tem alguma deficiência para poder estudar, é importante que você converse com a escola para saber se a escola que você está matriculando o seu filho, ela tem, na verdade, algumas peculiaridades necessárias. Por exemplo, vamos supor que eu tenho um filho cego. Eu preciso ter alguma coisa em braille nessa escola. Caso contrário, eu não consigo fazer isso, né? Eu posso entrar na justiça para exigir essa situação? Posso. Mas muitas vezes isso desgasta muito, porque o medo dos pais é que o seu filho seja maltratado. Algum tipo de retaliação. Algum tipo de retaliação. E quando vem uma decisão do Poder Judiciário, essa situação muitas vezes acaba ficando um pouquinho complicada. Mas não há possibilidade dessa recusa. É importante que o pai converse muito com a escola para poder chegar num bom termo, no sentido de ver se essa escola está preparada efetivamente para isso, né? E a partir daí, uma vez matriculado, também não tem como dizer depois não quero mais matricular ou quero colocar você para fora ou qualquer outra coisa.